Voltei trazendo outra análise de filme de terror nesse Monkey Madness 2020, mês de outubro. Todos os dias vou estar trazendo análise de um filme de terror diferente. No dia de hoje, o filme que estará sendo analisado e discutido aqui com a minha audiência se chama Dawn of the Dead, né? Dawn of the Dead quer dizer o amanhecer dos mortos. Só que na tradução oficial para o português brasileiro ficou Despertar dos Mortos, né? Esse Dawn of the Dead, o original, eu acredito que ele já tenha sofrido remakes, né? Mas o original é de 1978, né? Portanto, ele é o segundo filme da franquia Of the Dead, feito pelo George A. Romero, né? O diretor considerado o responsável por levar o conceito de zumbis devoradores de carne para o mainstream. E esse filme foi feito 10 anos depois do primeiro filme, né, que eu analisei no Monkey Madness do ano passado, né? O Night of the Living Dead, né, a Madrugada dos Mortos, como ficou conhecido aqui, Madrugada dos Mortos-Vivos, se eu não me engano, eu não sei se tem mortos-vivos ou só mortos, assim como o Dawn of the Dead, que deveria ser amanhecer, né, que essa seria toda a moral dos títulos seria a noite, amanhecer, depois vai ter o Dia dos Mortos também, né, Day of the Dead, acho que é Living Dead também. Mas, né, hoje vai ser analisado só um filme, né? Só o Dawn of the Dead, né? Que é o único dos filmes dessa franquia que eu vou estar assistindo esse ano também. Então, em primeiro lugar, é o tipo de filme assim que não... Tipo, a sinopse dele já é bem conhecida, sabe? É um filme sobre apocalipse zumbi, né? E ele tá na mesma progressão do mesmo universo. Não tem nenhum personagem recorrente no primeiro filme, até porque todo mundo que a gente viu no primeiro filme acaba morto, mas é o mesmo universo, é a mesma história, é a mesma narrativa que... Acredito que ele seja canônico com o tempo na vida real, sabe? Acredito que na história desse filme ela esteja acontecendo em 1978, assim como o filme original era de 68. Então é para mostrar que esse processo de apocalipse zumbi estava rolando por 10 anos, né? E de modo geral, assim, o que eu posso dizer assim, antes de entrar na parte cena por cena e cheia de spoilers, eu vou dizer que eu me diverti, sabe? Eu acredito que a versão que eu assisti talvez até seja estendida, porque teve mais de 2 horas, eu não me lembrava que era um filme tão grande assim, sabe? Mais de 2 horas, mas eu me diverti, me entreteu do começo ao fim. Eu considero o filme melhor e mais divertido do que o primeiro filme, sabe? Esses 10 anos fizeram toda a diferença na estrutura do produto e questão da violência que ele estava disposto a mostrar. O primeiro filme foi considerado, assim, impactante pra época, sabe? Por mostrar cenas, assim, cenas bem violentas para os padrões hollywoodianos de 1968, para vocês terem uma ideia. Por isso até que ele foi escolhido sem preto e branco, dizem que a escolha dele sem preto e branco ainda, nos anos 60, que já poderia ser um filme de cor, né? A escolha dele sendo preto e branco é para dar uma censurada no sangue e tudo mais, sabe? Então é um filme que dizem que foi considerado chocante lá nos Estados Unidos nos anos 60, né? E só para comparativo, o filme de Zé do Caixão, que saiu, o primeiro filme de Zé do Caixão, saiu 5 anos antes do filme do Madrugada dos Mortos, e também é um filme preto e branco, só que eu considero que ele tem cenas muito mais violentas, né? Os efeitos ainda não são tão convincentes, tem toda um aspecto assim, quase precário que a gente compreende pela questão das técnicas de filmagem da época e as próprias assim, as ferramentas, né? Em questão de tecnológica, da qualidade da captura que teria sido feita e tudo mais. Então, mas mesmo reconhecendo essas dificuldades técnicas da época, o teor de violência do filme do Zé do Caixão é muito maior do que Night of the Living Dead, então, né? Zé do Caixão é lendário, muito mais assustador e mortal do que os vilões de Hollywood. Mas voltando agora pro Dawn of the Living Dead, sabe? Acho que é só Dawn of the Dead, eu tô botando Living a mais. Eu acho que sim. Porque agora eu tô vendo aqui a minha anotação. Que bizarro, por que que eu tô colocando o Living no meio? Enfim, não, é só Dawn of the Dead mesmo, gente. Então, bom, ainda bem que eu me liguei isso antes de ficar o resto do filme falando errado, né? Acho que no começo também eu falei de Dawn of the Dead, foi depois que eu comecei a incluir esse título Living no meio. Tá, então é só Amanhecer dos Mortos e a tradução é O Despertar dos Mortos. E então, ele é um filme que tem mais violência do que o primeiro, sabe? Mais explícita também, né? Sempre naquela questão, assim, também de ser efeitos práticos e tudo mais, sabe? Aí depende de como o espectador vê isso assim, sabe? Porque a violência é bem explícita, mas ao mesmo tempo que não utiliza CGI, sabe? É mais, assim, técnicas de filmagem e também, assim, produção, sabe?
A gente vê os zumbis comendo bastante, não só a carne das pessoas e os ferimentos, o sangue escorrendo, assim, também um sangue bem, para mim não é realista, né? Um sangue bem claro, inclusive mais claro do que na maioria dos filmes. Então eu acho que isso gera meio que mecanismos de censura, talvez, só que também tem cena assim, de devorando órgãos e gente, os zumbis mastigando pedaços de seres humanos. Então é incrível quanto esses 10 anos revolucionaram, sabe, a estrutura do cinema nos Estados Unidos, digamos assim. É de se imaginar que do lançamento do primeiro filme para o segundo, a quantidade de filme com cenas de violência explícita que saiu nos Estados Unidos, sabe, nesses 10 anos deve ter sido bem grande, porque, sabe, é muito distoante, sabe, as coisas que eles estavam sujeitos a fazer no primeiro filme, e nesse outro aqui eles foram muito mais longe, sabe. Mas vamos lá. Indo adiante, então, eu só posso dizer que quem gosta de histórias de zumbi e nunca assistiu essa, eu te aconselho a assistir, sabe? É um filme bem divertido, mas ele também tem muitas questões, assim, de contexto histórico, de quando que ele foi feito, sabe? E isso deve ficar mais claro na minha análise, que eu já estou me estendendo muito. Só na introdução eu vou tentar, inclusive, seguir o meu roteiro, já que é um roteiro bem grande, porque o filme era longo, então eu vou tentar não me estender mais do que minhas próprias anotações, né? Enfim, vamos lá. O filme começa com uma longa cena de quase 5 minutos que serve para introduzir nós, né, a audiência, sobre o que está acontecendo naquele exato momento, sabe? Sendo mais específico, todos esses 5 minutos acontecem assim num cenário que tu vê que estão gravando um filme assim de noticiário, sabe? Um filme não, né? Um programa de notícias e tudo mais, e estão falando sobre o progresso dessa questão apocalíptica no mundo. A gente vê também dois personagens que eles vão fazer parte do elenco principal, que são dois jornalistas e tudo mais, um cara chamado Steven e uma mulher chamada Francine, né? Esses dois caras, se tu vê, esses dois caras não, essas duas pessoas, elas têm uma ligação, eles têm um vínculo, né? Imagina que eles sejam marido e mulher ou um casal, pelo menos. E além disso, tu vê que o cara fala, quando for 9 horas da noite, tu sobe pra me encontrar no terraço que a gente vai fugir com o helicóptero da empresa, porque basicamente tava progredindo o negócio do apocalipse, o governo estava falando para as pessoas abandonarem suas casas e seguirem para as bases que já tinham sido feitas para proteger as pessoas, sabe? Porque não era para as pessoas mais acreditar que dá para ficar seguro em casa. Então eu já vou deixar bem claro que nada é explicado como que progrediu esse evento, sabe? E só pra não ficar sendo chato sobre isso, eu vou dizer que pra aproveitar a jornada do filme, eu ignorei o fato de que o final do primeiro filme parece que tudo vai se resolver, tá ligado? Tipo, não, o filme não termina no momento que tu vê assim, nossa, daqui em diante ela só vai ladeira abaixo. Pelo contrário, o final do primeiro filme, inclusive, dá a entender que tudo foi resolvido e que a humanidade venceria o problema. Então não tem como entender como que essas coisas teriam se complicado tanto a ponto de ter perdido as estrebeiras, porque, né, essa franquia de filmes também tem essa estrutura. O primeiro filme era para mostrar o início, o segundo filme já é para mostrar o apocalipse em andamento, e o terceiro filme já seria a humanidade como a gente conhece já sucumbiu e só tem pequenas pessoas sobrevivendo, e depois ele teve um quarto filme que é praticamente o mundo dos zumbis e a humanidade está em extinção já, sabe? Daí já foi, não tem nem resquícios mais de uma sociedade, eu diria. Então tem toda essa estrutura. Então esse filme aqui, em questão conceitual, para mim é o momento mais interessante, porque é o alto da batalha dos seres humanos pela sobrevivência, sabe? Né? Então, indo adiante, né? A gente vê que um dos argumentos que os caras utilizam para justificar essa progressão, sabe, é o negacionismo, e eu considero assim, que essa daí seria uma das coisas que poderia ah, atrapalhar a humanidade na hora de combater um vírus que não seja tão agressivo quanto aqueles, né? Aqui é um negócio que eu já comentei em programa sem contexto, que não tem como tu acreditar que um apocalipse zumbi possa acontecer na vida real, porque o ser humano é excelente em exterminar as coisas, né? Só que nesse filme, dá pra ver pelos discursos que estão sendo expostos nessa primeira cena, dá pra ver que o que complicou foi o negacionismo, foi as pessoas não quererem seguir orientações, sabe? São as pessoas querendo, assim, por exemplo, uma coisa que eles falavam, quando uma pessoa que foi infectada morreu, tu tem que queimar, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí dava pra ver que tinha um pessoal que não tava seguindo essas ordens, seja por um cunho religioso, sabe? Enfim, porque queriam enterrar os mortos depois que eles tinham sido mordidos, e as instruções oficiais eram, não pode queimar, tu tem que ou picar ou estourar a cabeça, sabe? Enfim, tinha várias dessas coisas que as pessoas não estavam seguindo, e fora os negócios também de, não fica em casa, tu não vai conseguir se proteger sozinho. Então, esse é o tipo de coisa que eu acho que poderia fazer assim, atrapalhar a humanidade, sabe? Se surgisse realmente um vírus, assim, estilo zumbi, o que poderia evitar que a humanidade conseguisse controlar esse vírus seria as pessoas mesmo não entenderem que
essas situações extraordinárias é o momento que tu tem que parar de valorizar a tua decisão individual e entender problemas assim maiores. Inclusive também é bem associável com essas, tipo, o que eu tô falando aqui não sou eu o primeiro e o único a tô sugerindo esse tipo de associação, sabe? Muita gente apaixonada por filmes já aponta que esse filme aqui, não só ele, essa franquia como um todo, dá pra te utilizar os zumbis como alegoria para os seres humanos de modo geral, sabe? E esse vírus que no filme é representado de uma maneira para gerar terror, né? Se tu quiser analisar ele como outras coisas que o ser humano deixa controlar a mente dele e fazer com que ele destrua a própria espécie, digamos assim, não é não é forçação de barra, porque tem momentos do filme que dá pra te enxergar uma pitada de crítica social. O bom é que nesse filme aqui, por exemplo, não é nada que realmente tire o foco da história, sabe? É um filme sobre zumbis e ele não quer fazer de conta que ele não é um filme sobre zumbis. Tem outros filmes de zumbis que eles vão um pouco mais pesado nessa história de fazer paralelos com possíveis cenários da vida real e a história acaba ficando muito política e pouco valor de entretenimento, sabe? Enfim, depois disso tive uma sequência muito divertida de tiroteio entre a polícia e um grupo de porto-riquenhos assim, estabelecidos pelo próprio filme, sabe? Um dos personagens que tá fazendo a abordagem, aí começa o confronto lá de fora de um prédio, sabe? Saem os porto-riquenhos armados, tu vê que eles deviam controlar alguma espécie de ponto de tráfico, digamos assim, e os policiais dando tiro neles, blá blá blá. Inclusive um policial que deu uns discursos assim mais racistas e xenófobos, sabe? Que era um cara chamado Woolley, né? Tu sabe que o nome dele é esse Woolley, é porque os colegas dele estão chamando ele de Woolley. Ele é o cara que ele tava falando as coisas mais nesse cunho, tu vê que ele começa a ficar loucão, porque depois que eles passam fogo nos porto-riquenhos lá de fora, eles começam a entrar num prédio, sabe? E vão descendo vários e vários assim. Porque, tipo, eles invadiram pelo topo do prédio, sabe? Agora eles iam descer fazendo uma limpa. Só que não era pra matar um monte de gente, só que esse cara começou a matar. Tu vê que ele tá assim, fogo nesses safados, né? E se divertindo quando ele tá fazendo. Então, o outro oficial dessa operação tenta conter ele, tenta parar ele, e não consegue, e de repente, assim, quando ele tá indo abrir uma outra porta para continuar o processo de chacina dele, tu vê que um policial daí mata ele, sabe? Ele abre a porta e leva um tiro nas costas e cai morto assim no chão. Então, esse Woolley era só um personagem assim pra deixar essa cena toda de modo geral, estava sendo muito entretenimento, sabe? Porque tinha violência, tinha os tiros assim. O sangue não é tão assustador, sabe? Pelo contrário, eu diria que o sangue é altamente cenográfico pra tu até se divertir, sabe? Eu diria que esse filme, ele é um filme de terror com certeza, mas ele é um filme de terror com senso de humor, sabe? Isso também é indiscutível. Então, esse cara daí que tu já tava vendo meio que ele parecia um cuzão, o final dele foi ser morto por outro policial, porque não era óbvio que as coisas que ele tava falando, as atitudes que ele tava fazendo não eram de um policial digno, digamos assim, né? Aí, ao redor da marca de 10 minutos do filme, né? Os zumbis entram em cena. Então, outra coisa boa desse filme é que eles não perdem, tipo, não perdem tempo. Apesar de no primeiro filme os zumbis aparecerem ainda antes disso, né? No primeiro filme os zumbis aparecem logo de cara, só que nesse daqui ele é mais rápido, principalmente nessa primeira uma hora. Depois ele vai perder bastante velocidade, sabe? Mas enfim, aí rola uma cena muito confusa, sabe? No sentido, no melhor sentido da palavra. Porque na primeira vez que aparece zumbi já tá acontecendo um monte de coisa. Em primeiro lugar, questão de maquiagem. A maquiagem dos zumbis desse filme é bem básica, sabe? Eles geralmente parecem seres humanos com a pele azul só que alguns estão com alguns ferimentos mais expostos, porque né, eles morreram feridos, digamos assim. E eles gruem, eles gemem, e eles são muito lentos, muito burrões. Dá pra ver totalmente como esses zumbis devem ter sido a inspiração, a maior inspiração para aquilo que viria a ser os zumbis utilizados nos jogos do Resident Evil, que só iam ser lançados nos anos 90. Mas eu acho que é bem provável que, quando esse filme aqui foi lançado, os caras que fizeram o Resident Evil anos depois ainda eram adolescentes ou jovens e assistiram esse filme, ficaram marcados por ele e quiseram fazer algo parecido com isso. Porque os gemidos e os grunhidos que os zumbis dão é muito remanescente de jogos de Resident Evil, né? Os três primeiros, no caso, né? Aí tu vê também uma cena que chega um cara. Tipo, tem uma mulher que claramente ela deveria ter se ligado que o namorado dela agora é um zumbi, sabe? É um cara que ela fala assim, Miguelito, meu amor. Ela literalmente fala Miguelito, né? E daí quando vê, esse cara já era zumbi, ele bisteca a mulher assim. E as cenas de violência que eu falei é bem divertido porque tu sabe que não tem CGI, sabe? Então é tudo maquiagem e aplique e coisas desse tipo, sabe? Então sempre fica muito legal de olhar. Eu, pelo menos, acho muito divertido ficar vendo as feridas, porque tu sabe que não é simplesmente uma CGI ou algo desse tipo, né?
Em algumas fica feias, claro, né? Aí tu vê que um dos policiais se mata nessa cena, inclusive nessa primeira cena que eles dão de cara com os zumbis, e já teve alguns dando tiro na cabeça de zumbi, alguns falando, só se agacha, cuidado, sabe? Todo mundo de confusão. Nesse momento tu não sabia quem tu devia estar seguindo nessa história. Inclusive tem esse policial que ele se mata, e pelo que eu entendi, ele realmente não tinha nem sido mordido por um zumbi, sabe? Ele se matou só porque quando ele começou a lidar com os zumbis, que de certo ele já sabia que em algum momento isso podia acontecer, ele simplesmente falou, quer saber, eu não sou pago o suficiente pra isso, e se matou. E honestamente, esse filme daí deixa bem claro que se matar não é a melhor, não é a pior situação quando tu tá vivendo um apocalipse zumbi, né? Aí a cena conclui com o oficial loiro que estava participando desse tumulto lá no meio desse primeiro encontro com os zumbis, que é um cara que ele vai fazer parte do filme, o nome dele é Roger, né? Esse oficial loiro, ele acaba se encontrando com o policial, que daí ele é negro, né? Eu vou destacar que ele é negro porque ele, mais uma vez, ele é o... Tipo, eu diria que esse cara daí é o protagonista do filme, né? Então é uma sequência de filmes que o George Romero escolheu colocar um ator negro com um papel de protagonismo, então eu não acho que isso seja, tipo assim, coincidência, sabe? Não foi um negócio. Já dá pra imaginar que realmente, apesar de essa franquia do Dawn of the Dead no caso, não ser uma franquia focada em representatividade, com certeza não é. Ainda assim é bacana que o diretor tinha um tato, né? Ou acontecia de maneira espontânea, ele nunca pensou em escalar um ator negro por questões políticas, simplesmente aconteceu das duas vezes ele ter escolhido um ator negro por ocasionalidade, né? Mas eu acho que é bem possível que já era uma decisão dele e falei, vou colocar o ator negro como protagonista de novo, né? E esse cara daí se chamava Peter, e dá pra entender que foi ele o cara que matou o Woolley, sabe? Que era o policial que tava falando as coisas racistas e xenófobas. E quando eu digo xenófobo, tipo, é realmente xenófobo, sabe? Ele tava assim, esses caras entram no nosso país, esses vagabundos, tem uma casa melhor do que a minha, porque isso não tá certo, eu vou matar esses arrombados. Então dá pra ver que ele já tinha preconceito com as pessoas de etnia e de nacionalidade diferente da dele, né? E por que eu tô falando que dá pra entender que o Peter que matou ele? Porque o policial que atirou nas costas desse Woolley, conforme ele tava muito louco, era o policial que tava com aquelas máscaras de gás, porque eles invadiram esse prédio tocando bomba de gás lacrimogêneo, sabe? Então fica bem claro que, tipo, fica bem claro não, mas eu, inclusive também eu acho que talvez seja por esse filme também, por essa cena específica, por ter esses caras com máscara de gás, é que essas figuras com máscara de gás também fizeram aparição no Resident Evil, sabe? Tudo essas coisas dá pra se encaixar. Enfim, e daí esse policial que matou o Woolley era esse cara, sabe? Esse homem negro que chega e tira a máscara, então tu imagina, de certo foi ele que matou o Woolley porque se encaixaria, né? Faria sentido. E também eles tiveram uma conversa sobre isso. Até o cara quando ele tava mascarado, ele fala assim, né? O Peter fala assim pra ele, quem... Tu é o cara que fazia parte do esquadrão do Woolley, né? Daí o Roger, né, responde assim pra ele, não, quer dizer, sim, mas eu não vi nada, eu não sei nada da morte dele. Como que tá dizendo assim, olha, não te preocupa que eu não falaria isso pra ninguém, embora nunca vai acontecer nada sobre isso, né? É um filme sobre zumbis, então nunca vai ter esse aspecto, sabe? Nunca ninguém vai abordar ele sobre o que aconteceu ali, né? Aí os dois dividem um cigarro, né? Trocando algumas conversas sobre a situação do fim do mundo que tá rolando. É uma cena bem atuada, de modo geral, esse filme não tem atuações que eu acho assim. ah, que eu achei, estragou a experiência e tudo mais. Sempre os caras conseguem representar, sabe, de maneira convincente seus papéis, sabe? Aí eles são interrompidos por um padre perneta, sabe? Literalmente é um padre que não tem uma perna, que ele fala algumas frases massas, sabe? Assim, tipo, que esse personagem não vai ser recorrente mesmo, sabe? Ele só aparece pra falar essas coisas daí aleatórias, mas ele fala algumas coisas bacanas. Esse filme tem um bom roteiro, sabe? Principalmente em questão assim, de certas frases, né? Aí na marca dos 15 minutos, mais ou menos, a matança recomeça e tudo mais, né? Inclusive esses dois caras que agora eles vão fazer parte do grupo dos protagonistas também, né? O Roger e o Peter, eles acabam chegando até um porão que tinha uma porção de zumbis lá, né? Inclusive eles sabiam que teria zumbis lá no porão, porque era o lugar onde as pessoas estavam guardando alguns dos cadáveres, porque eles queriam enterrar as pessoas, sabe? É uma explicação meio boba assim. E eles chegam lá e eles encontram um monte de zumbi lá e eles começam a matar um por um, sabe? Com tiros na cabeça, né? Aí a gente vê daí os jornalistas chegando no terraço para abastecer o helicóptero deles e tudo mais, né? O cara que já tinha dito pra mulher encontrar ele lá em cima pra eles fugirem de helicóptero e tudo mais. Aí tu vê assim que outra coisa que pra mim é indiscutível que deve ter sido uma inspiração pra Resident Evil no futuro é o ambiente que o Stephen, né, que é o marido, o homem desse casal, encontra quando ele vai inspecionar uma parte ali, tipo, porque desse terraço que eles estão não é o terraço onde eles se encontraram, sabe? Eles desceram no terraço de outro lugar pra
abastecer mesmo e tudo mais. Era uma instituição já do governo, sabe? Ele entra nesses lugares, tu vê que tem um cara morto na frente de uma mesa, sabe? Então, porque jogou Resident Evil sabe muito desses lugares que tu entra assim, num prédio que tá pseudo-abandonado, tem umas coisas derrubadas, tu vasculha nas gavetas pra catar coisa importante. E daí dá pra enxergar claramente como isso foi. Esse filme deve ter sido fonte de inspiração primária pra concepção dos jogos, né? E daí eles acabam se encontrando com um grupo de 3 policiais que estão em fuga. Os policiais cogitam roubar o helicóptero deles, mas daí o cara fala: ah, não, deve ser mais difícil para abastecer, vamos pegar aqui uma. Vamos pegar o plano inicial desses policiais era pegar um barco, sabe? Que eles estavam indo ali porque tinha um barco ali e se mandar. Daí esses policiais também vão fazer parte da história, é só pra criar um pouco de apreensão, porque tu já vai vendo que, tipo assim, agora o mundo tá indo pro inferno, não importa se o cara era policial, o que a porra que for, sabe? Agora simplesmente as pessoas estão mais preocupadas em sobreviver do que qualquer outra coisa. Aí os dois caras do começo do filme, né? Que na verdade não é tanto do começo assim, mas os caras que eu tive agora há pouco, o Roger e o Peter se encontram nesse lugar daí e tu vê que eles vão viajar junto com os jornalistas, sabe? Eles conversam ali na hora de decidir, vamos dar uma volta, porque ambos os jornalistas não sabem atirar, né? E em compensação os dois militares ali, tal. Eu não sei o que eles são militares, sabe? Mas considerando a ação que eles estavam fazendo utilizando fuzil e 12, sabe? Pra invadir o prédio que estava ocupado por zumbis e traficantes, eu realmente acho que eles devem ser alguma força, assim, uma força-tarefa já, sabe? Não devem ser só policiais com cap e tudo mais, né? Aí os dois grupos se separam, digamos, com os policiais que estavam ali pegando o navio, o barco, melhor dizendo, nunca mais vão aparecer, então não importa, né? Aí a conversa dentro do helicóptero é simples e objetiva, sabe? Eles trocam poucas informações, mas não são uma conversa assim tão tosca e trivial, perguntando mais ou menos quem são, por que eles estão fazendo, sabe? Até o cara, assim, o Peter fala com a Francine, que é a Francine que puxa assunto com ele, depois ele pergunta pra ela, e aquele cara, ele tá contigo? Daí ela fala assim, ah, tá, tudo bem, é que eu gosto de saber quem é, quem é cada pessoa na minha volta e tal. Então dá pra ver, assim, são os diálogos que não é pra fazer tu dar risadinha nem nada, é pra tu ir criando uma expectativa de como essa relação dessas 4 pessoas vai se desenvolver, né? Aí tu vê que aí eles nos mostram uma curta sequência que mostra civis e militares sapecando diversos zumbis. Eles estão passando por um lugar, assim, dá pra ver que é do sul dos Estados Unidos. Inclusive eles comentam assim, esses caipiras devem estar se divertindo muito. Que tu vê que tá realmente assim, um grande grupo de civis se reuniram, fizeram assim com seus carros, com suas armas, fazendo churrasco, bebendo cerveja e cuidando das fronteiras, assim, sabe? Porque tem vários zumbis, assim, não é tantos, mas algumas dezenas de zumbis se aproximando da cidade deles e eles ficaram ali na fronteira, sabe? Entre a estrada e a cidade. E conforme os zumbis se aproximam, eles vão atirando. Então, esse é o tipo de coisa que também realmente poderia ter acontecido, sabe? Ainda mais num país tipo os Estados Unidos. Né? E nesse mesmo lugar também tinha milico. E tu viu que os civis eles estavam com uma plaquinha atrás, certo? Era uma forma do governo falar, tá, esse cara aqui veio nos ajudar. Porque, né, numa luta contra os zumbis, qualquer pessoa com uma arma de fogo que sabe atirar, disposto a matar, seria visto como aliado, né? E isso daí também serve pra gente entender qual ponto da história que a gente tá, sabe? Qual ponto da narrativa a gente tá, que realmente é o momento que os seres humanos ainda estão em condições de reagir, que vai ser, né, a última vez que a gente vai ver isso nessa franquia, digamos assim, né? Aí, aqui é uma anotação só que eu tinha feito só pra eu descobrir quem era cada um dos personagens, agora eu já sei. Enfim, aí eles descem, né, pra abastecer, porque eles falaram que não tinham conseguido pegar muita gasolina lá no primeiro lugar que eles pararam, então vão precisar de mais gasolina. Aí tu vê que o Stephen e a Francine vão até um hangar, né, um hangar assim de aviões mesmo, que não tem porra nenhuma lá, né, e eles não encontram nada, e daí tu vê que o Stephen protagoniza uma cena de ação hilária, porque quando eles estavam saindo do hangar, aparece um zumbi, e é uma cena muito boa no pior sentido, sabe? Realmente é muito divertida, e pra mim não importa que o filme tenha essas cenas assim, porque o importante é me entreter, e esse cara lutando contra os zumbis é realmente fascinante, né? Aí tu vê o Peter passando fogo em 2 zumbis crianças, sabe? Ele chega no lugar assim, num prédio que tinha perto desse lugar onde eles foram pegar gasolina, ele entra pra ver o que ele encontrava, ele pega um cafezinho numa máquina daquelas e tal, de expresso, digamos assim, e daí, quando vê, ele ouviu os barulhos de uma porta, e quando aquela porta se abre, sai 2 zumbis crianças assim, tá correndo contra ele, e ele mata os dois assim, pá, 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 também, não quero nem saber, né?
Daí tu vê que o Roger, né, que é o cara que tava, nesse momento ele tava abastecendo o, o helicóptero, né, esse daqui é o outro dos dois oficiais e tudo mais. Ele é quase atacado por um zumbi, só que o zumbi acaba se matando sozinho. Numa cena que é bem divertida, que ele sobe numa caixa, sabe assim, e quando ele sobe nessa caixa ele fica alto demais e a hélice do helicóptero que ainda estava ligada corta o topo da cabeça dele, sabe? Então é uma morte bem estúpida, né? Mas os zumbis desse filme são estúpidos, então tipo assim, haha. E ainda assim dá pra ver uma morte divertida, que é ele perdendo o topo da cabeça. Aí mostra duas cenas, né? Bem dizer, só pra gente enxergar como o Steven atira mal. Primeiro ele tinha chegado pra tentar ajudar o Peter, né? Que era esse, o Peter não, o Roger, que era o cara que tava distraído, abastecendo o helicóptero, só que na final ele errou os disparos todos. Não, na verdade não, ele não chega a tempo de atirar nesse zumbi. Ele tenta atirar no outro zumbi, tu vê que ele erra os 3 tiros, daí chega o Roger e mata o zumbi que ele tava errando. E depois ele chega até onde tava o Peter, ele vê que o Peter tava. Tipo, ia ter um zumbi se aproximando do Peter, ele aponta também assim e tal pra ajudar. Só que daí o Peter, sabendo que esse cara não sabia atirar, né, sai correndo da linha de tiro. E no final das contas, mais uma vez ele erra alguns disparos. Chega o Roger e mata o zumbi com um tiro só na cabeça, né? Aí o Peter sai lá da sala que ele tava, lá desse lugar que ele tinha ido vasculhar, e ele já tá brabão. Ele chega assim pro cara, pro Steve, e fala assim: ele aponta a arma pra ele assim. Tu tá vendo como é assustador quando alguém te aponta uma arma? Tu não tá vendo? Daí o cara fica meio que gaguejando assim, nunca mais aponta uma arma pra uma pessoa, sabe? Porque basicamente ele tava apontando pro zumbi, mas atrás do zumbi tinha o cara, né? E ele não atira direito, então a chance dele fazer uma merda naquilo lá era gigantesca. Sorte que o cara reagiu e tudo mais. Então ele foi um perigo maior à vida do Peter do que o próprio Steven. Aí na segunda viagem de helicóptero desse grupo, tu vê que as coisas já estão ficando mais tensas, sabe? As conversas já não estão mais tão amistosas que ele estava no começo, já tem gente se incomodando com as decisões e com as atitudes uns dos outros, né? E eles chegam até o shopping center, onde a maior parte do filme acontecerá, né? É aqui que vocês vão saber se vocês já viram esse filme ou não, porque é um filme de zumbi que se passa dentro de um shopping. Então se tu já viu um filme de zumbi que se passa no meio de um shopping, provavelmente tu já viu esse filme aqui, né? Aí eles vasculham o que é possível ver de cima do prédio, né? Do telhado mesmo, olhando através dos vidros assim do terraço. E eles acabam descendo até um compartimento repleto de enlatados, sabe? É um lugar que não era dentro do. Tipo, era dentro do shopping, mas não era nas lojas e tudo mais. Era um piso superior, assim, que devia guardar enlatados, que era, certo, distribuído para as próprias pessoas, os funcionários e tudo mais. Aí tu vê que até esse ponto da história, as personalidades desses personagens estavam sendo estabelecidas de maneira bem séria, sabe? Nenhum deles era muito escrachado, nenhum deles era muito odiável. Tipo, o Steven é o personagem mais desgostável desse filme, mas dá pra ver que ele é escrito pra ser esse personagem, sabe? Nem todo mundo na história vai ser útil, nem todo mundo na história vai ser interessante. O Steven é esse cara que é muito discutível o quão útil ele foi pra narrativa inteira. O Peter é o mais importante, sabe? Tipo assim, se tirasse o Peter da história, tu ia ter que botar outro personagem pra substituir ele, digamos assim, tá ligado? Ele precisaria ter essas funções. O Roger, ele é praticamente o sidekick do Peter, e a Francine, que tem um relacionamento com o, o Steven, ela é menos incomodativa do que o Steven, sabe? Mas o Steven é o cara menos gostável mesmo dessa história, mas ele parece, tipo, condizente com a personalidade que ele deveria ter, sabe? Todo mundo é interpretado e escrito de uma maneira decente, eu diria, né? Aí, enquanto o Steven tá dormindo, né? Que é o jornalista, o Peter e o Roger decidem descer até o shopping em busca-se de espólios, tá ligado? Eles queriam ver o que de bom que tinha naquele shopping, né? Aí a Francine tenta impedir eles, mas eles cagam pra ela e o Peter orienta a Francine. Fica com essa arma aqui, se tu precisar se defender, dispara, atira em qualquer um que não seja eu e o Roger, tá certo? Né? Aí eles chegam até. Primeiro eles encontram a sala da segurança, e na sala de segurança eles encontram as chaves, né? Mais uma vez, só pra destacar, isso também é muito. Tem muito cara de ser inspiração de Resident Evil, porque é basicamente isso que tu fazia no Resident Evil. Era caminhar pelos prédios e procurar chaves pra abrir as portas, sabe? E daí eles acabam ativando toda a energia do shopping, sabe? Tu vê eles ligando as luzes, botando som, ligando os elevadores, ligando as escadas rolantes, tudo que estava desligado para poder se movimentar melhor lá por dentro.
Isso daí o filme tá chegando na marca dos 40 minutos e até esse momento eu tava considerando muito bom, sabe? Até agora a jornada tinha valido a pena, sabe? Tava sendo entretenimento de qualidade. Aí o Steven desperta, né? E ele fica pensando em descer até lá pra participar também da ação com os rapazes e tudo mais. E não é um sentido assim, muito crítico, sabe? Ele fala assim, esses caras são loucos, mas ele não fica com discursos muito pedantes e tudo mais, sabe? E depois ele fala, esses caras podem precisar de ajuda. Então, ele não é um cara assim, um cuzão. Não é que nem no primeiro filme que eles resolveram colocar um cara que era um cuzão mesmo, sabe? O Steven, ele é mais assim, incompetente, sabe? A palavra certa pra ele, mas não é um cara que mal intencionado, mau caráter. Ao contrário do cara lá do primeiro filme que eu esqueci o nome, que realmente era um filho da puta, sabe? Enfim, aí enquanto o Peter e o Roger estão tendo esse trabalho pra entrar numa loja, né? Tu vê que eles chegaram até a parte do shopping que agora já tá com zumbis vagando pelo shopping, assim, sabe? E tudo mais. Eles. Deixa eu ver. Basicamente, não, o que eu ia dizer é que essa cena daí, que eles têm que abrir a porta, que é o momento mais complicado dessa missão até agora, é bem divertido, rola assim, os zumbis conseguem arrancar a arma da mão de um deles e tudo mais, e eles têm que arrastar um dos zumbis pra dentro, porque o zumbi estava se agarrando dele, teve que arrastar o zumbi pra dentro pra finalizar dentro da loja e tudo mais, né? E depois disso, assim, eles começam a fazer as compras, digamos, né? Que também é uma cena bem divertida, que dessas partes que eles chegaram ali é uma parte do shopping que os zumbis ainda não tinham visitado, então eles começaram a andar por dentro de várias lojas, enchendo vários sacos com compras e tudo mais, né? Aí, enquanto eles estavam se preparando para realizar a fuga deles, né, que o plano deles era atrair os zumbis por um lado do shopping, daí eles iam sair pelo outro lado dessa loja, sabe? Porque a loja podia sair por dois lados diferentes. Tu vê que o Steve chegou até a sala de segurança, né? A mesma sala que esses caras tinham ido mais cedo, e lá ele encontrou uma arma, né? Um 38, e ele protagoniza outra cena de ação constrangedora. Porque basicamente tinha um zumbi vagando pelos lugares assim do shopping, que é os bastidores, sabe? Lugar onde tá passando vários canos que deve passar talvez gás ou água, talvez, eu não sei, sabe? Mas os canos que tem lá numa parte assim. ah, não é a parte que as pessoas vão andar, sabe? É um bagulho mais assim, os bastidores mesmo da estrutura, né? E daí ele encontra esse zumbi lá, e mesmo ele estando sozinho com o zumbi, nossa, ele erra vários e vários tiros, e daí na hora que ele fica cara a cara com o zumbi, que ele teria chance de acertar direto na cabeça do bicho, porque tipo, esses zumbis são muito fracos, tá ligado? Então ele realmente podia ter chegado perto e atirado na cabeça do bicho. Esses zumbis não correm, eles não pulam, então ele ser tão incompetente assim é pra mostrar bem claro que ele era um bosta, sabe? Esse é o tipo de zumbi que qualquer ser humano com dois neurônios conseguiria derrotar. Ainda mais um sozinho, sabe? Então, esse cara não consegue inicialmente, e quando ele fica cara a cara com o zumbi, ele tá sem munição, aí ele tem que recarregar as pressas, e no último momento, quando o zumbi ia matar ele, assim, ele consegue atirar na cabeça do bicho, né? E tudo bem, né? Aí, o... ele vai ir pra parte do shopping onde tá o resto dos rapazes, e daí o Steve. O Peter, na verdade, ele tava executando outra parte do plano deles, que ele tava levando um carrinho de compra, cheio de compra que eles tinham guardado, até a esquina da onde eles teriam que fazer a evacuação deles, sabe? Aí ele viu o Steven nisso, ele viu que o Steven tava pra voltar lá pro esconderijo deles, e o cara fala assim, não, cara, tu não pode subir aí agora, que senão os zumbis vão te seguir, tu tem que vir pra cá e fugir com a gente agora. Aí o cara corre pro lado dele, esqueci de comentar que tem uma cena muito cômica antes desse momento, que o Steven agarra o zumbi no colo, só que assim que ele pega o zumbi no colo, dá pra ver que virou um boneco, sabe? E ele atira o zumbi do segundo piso, assim, em direção ao térreo do shopping, e é outra das cenas maravilhosas de alívio cômico desse filme. E daí, conforme eles estão voltando pra loja onde o Roger ainda tava, né? O Peter e o Steve estão correndo com uma trilha sonora muito massa. Inclusive, já vou destacar: a trilha sonora desse incrível, realmente. Desse incrível. A trilha sonora desse filme realmente é incrível, realmente é fantástica, sabe? É feito por um grupo chamado Goblin, que é um grupo que fazia, assim, várias trilhas sonoras de filme mesmo. E é bem maneiro, é bem divertido mesmo. Tem vários momentos desse filme que o entretenimento maior talvez esteja na trilha sonora. E essa é uma cena que tem as duas coisas: é eles correndo por entre os zumbis e tudo mais. O final da cena conclui com o Peter dando um murrango na cara de um zumbi. Então, filmes que as pessoas não socam os zumbis sempre é divertido, né? Aí de volta à loja de conveniência, né? O Roger é derrubado no meio da fuga. Tu vê que o zumbi tava dentro da loja ali, eles não sabiam.
pega ele pela perna e tira ele do chão. E todas essas cenas tem aquele mínimo, aquela expectativa se o cara vai ser mordido ou não, né? Sempre tu fica em dúvida, a não ser que tu já conheça mesmo a história do filme. Só que ele consegue reagir, ele pega uma chave de fenda que tava no bolso do zumbi, por sorte, certo? O zumbi era alguma espécie de trabalhador. E daí ele enfia a chave de fenda assim no ouvido do zumbi e tal. Esse filme tem várias execuções bem divertidas, sabe? Isso daí é outra coisa que, pra quem gosta de ver, vai se divertir, né? Aí eles voltam a fazer barulho, né? Pra atrair os zumbis pro outro lado do shopping, discutem sobre uma possível passagem por entre os andares, que o cara tinha pego uma planta da construção, ele disse que podia ter um duto de ventilação grande que ficava naquele teto do elevador, tá ligado? Que eu acho que é assim que eles traduziram na legenda que eu vi, que é Elevator Shaft, que é aquela parte que tu sobe ali do elevador e tudo mais. Então, na legenda tava o teto do elevador, é assim que eu vou chamar, sabe? Porque eu não sei qual é o nome, se tem um nome melhor do que esse. E paralelamente a essa conversa deles, a gente vê que tem uma zumbi solitária que tá seguindo rumo à Francine, sabe? Teve uma única zumbi que ela conseguiu abrir a porta e agora ela tá caminhando pelos corredores e logo mais ela vai chegar lá, no lugar lá no topo do shopping, em que a mulher tá sozinha esperando os rapazes voltarem, né? Aí eles encontram o duto de ventilação, no caso, né? E eles começam a percorrer por ele porque é o caminho mais seguro para eles chegar até onde eles querem, no caso, né? Enquanto isso, tu vê que a Francine já enxergou a zumbi que tá chegando lá onde ela se encontra, sabe? Aí a mulher tenta se proteger, sabe? Tu vê que ela tenta colocar assim primeiro umas caixas na frente da porta, mas não adianta de nada. E depois disso ela tá subindo a escada pra voltar pro telhado do shopping. Só que daí, quando o zumbi a mulher zumbi já começa a agarrar a perna dela, os rapazes chegam de volta naquele esconderijo e, né, passam fogo. Não, na verdade eles não atiram porque falaram que os zumbis podiam, o tiro podia alertar os zumbis, mas eles executam a zumbi na base da paulada, né? E depois disso eles até despacham o cadáver da zumbi no corredor, né? Porque, né, tu tem que ter no mínimo de atenção com o realismo, né? Porque não deve ser muito confortável tu ficar dividindo espaço com o zumbi morto, né? Aí a gente vê eles comendo, bebendo, né? Baseado nas coisas que eles tinham roubado lá na. Roubado não, né? Pego lá no shopping, né? E depois disso eles estão escutando uma transmissão de rádio, né? Que também deve ter apanhado lá no shopping. Uma transmissão de rádio que não fala nada muito interessante, sabe? É mais aqueles jargões, assim, falando, o que que tá acontecendo, só que não estabelece nada que qualquer pessoa já não saiba, digamos assim, né? Até que nem o Peter comenta sobre a má aparência da Francine. Até pode começar a parecer que ela foi mordida por aquela zumbi, tá ligado? Só que o Steven revela que ela tá grávida, sabe? Isso é uma coisa que eles não tinham comentado até agora. E eu até pensei que ela ia até parir um bebê zumbi, né? Porque você sabe como é que é, né? Filme de zumbi, quando tem personagem grávida, é porque ela vai parir um zumbi. Só que nesse filme que eu já vou dar spoiler, não. Ela não chega. Tipo, era uma gravidez no início, sabe? Ela tava com 13 meses de gravidez, então é por isso que ela nem fazia parte do personagem dela, tipo, fazia parte, né, porque eles estão comentando agora, mas eu quero dizer que não é uma daquelas personagens que tu vê que ela vai parir no meio do filme, porque desde o começo da história ela tá com um barrigão e tu pensa, bom, para isso tá acontecendo porque em algum momento essa mulher vai dar à luz, né. Aí eles começam a falar sobre o aborto, né, com o cara, o Peter fala, tu quer, tem certeza que tu não quer fazer um aborto, porque eu posso ajudar, que não sei o que lá. Daí tu vê que o cara diz, não, a gente não quer nada. E ele volta pro quarto e tu vê que a mulher dele tava vindo e eles dão uma discutida assim no quarto, sabe? Você tava tomando decisão pelas minhas costas. Ele, não, o cara só sugeriu, eu falei que não. Tu quer um aborto? A mulher fala, que não sei o que lá. Né? Eles ficam dando essas picuinhas, o início de umas picuinhas no caso, né? Aí no dia seguinte rola outra conversação sobre a estrutura do grupo, né? Tu vê que a Francine quer que ela tenha mais voz na coisa, que ela tá sentindo que os caras estão fazendo o que querem e deixa ela pra trás e eras isso. E ela diz que quer sempre ficar com uma arma na mão dela, porque o, como é que é mesmo? O, o Peter tinha deixado ela com uma arma, só que daí quando o Steven se acordou e foi lá pra baixo, ele levou a arma dela, tá ligado? Então agora ela disse que queria sempre uma arma com ela, né? E que queria que o Steven ensinasse ela a pilotar helicóptero, porque caso acontecesse alguma coisa com ele, alguém mais tinha que saber pilotar. E as pessoas concordaram, sabe? Depois disso a gente vê que os três caras, né? Os três rapazes voaram até um terminal de caminhões. Eu não sei se esse daí é o termo certo, né? Mas eu vou chamar assim de terminal de caminhões. E era uma cena assim, que começa bem divertida, sabe? Com eles curtindo a missão e matando alguns zumbis e tendo que. Enfim, né? Entretenimento de qualidade. Eles conseguem transportar dois deles para fazer assim.
Com um deles, eles param na frente. O objetivo deles era colocar eles parados na frente das portas, sabe? Pra atrapalhar a passagem dos zumbis, porque eles queriam matar os zumbis que estavam lá dentro, evitando que mais zumbis de fora entrassem, e daí eles poderiam caminhar livremente pelo shopping, né? E daí depois eles voltam para roubar mais caminhões, e a gente tá vendo umas cenas que mostram que tá se reunindo vários zumbis lá nesse depósito ali de caminhões, nesse terminal de caminhões. Aí a cena vai ficando mais pesada, né? Inicialmente tu vê que tava muito risada e muito fácil, e daí no final o Roger é quase morto, sabe? Tu vê que os bichos estão começando a segurar ele, só que ele consegue empurrar, e tipo, primeiro tem um zumbi que o Peter que salva ele, e depois tinha um zumbi atrás dele que tinha quebrado o vidro do caminhão com uma ferramenta, assim, sabe? Que eles já tinham estabelecido nesse filme que os zumbis sabem utilizar armas brancas, por exemplo, e daí o Roger vira e atira na cabeça desse zumbi, sabe? E daí ele tá falando algumas coisas assim. Que é umas frases bem divertidas, mas é o início da piração dele. Tu vê que quando ele fala isso, tipo, eu não vou repetir a frase, mas em inglês fica muito divertido ele faceiro com o que ele tinha acabado de fazer. Mas tu vê que ele tá ficando meio maníaco, sabe? Esse cara daí, no começo do filme, ele parecia bem brando, sabe? Só que agora já dá pra ver que ele tá começando a ficar um pouco assim, mais de bloodthirst, sabe? Ele tá ficando sanguinolento interagindo com essas criaturas. Aí tu vê que ele quase surta e no momento que, tipo assim, ele começa, no meio da missão, ele começa a ficar mais interessado em matar zumbi do que em fazer a missão, e por causa disso ele é quase pego por um zumbi. Tu vê que o zumbi tá quase segurando a perna dele, só que a Francine, que tava em cima do shopping, consegue acertar o tiro na cabeça do zumbi. Então mostra que essa mulher atira bem melhor que o marido dela, né? Que o ponto já tinha deixado claro ao longo da história desse filme que ele era um péssimo atirador. Aí dentro do caminhão, né, o Peter dá uma prensa no Roger, ele fala assim, mano, tu tá quase fudendo tudo aqui, para de ficar louco, tu não tá brincando só com a tua vida, tu tá brincando com a minha vida também, né? E mais uma vez, como eu disse, as cenas desse filme funcionam, sabe? Não é um filme mal atuado mesmo, e é nem mal escrito. E daí, aparentemente, o Roger acaba acatando, tu vê que ele não fica brabo, ele não discute de volta, ele deve saber que ele tá perdendo ali. Só que ele perdeu uma bolsa, sabe? Uma bolsa que ele carregava. Nunca dizem qual era a moral dessa bolsa, mas era uma bolsa particular dele, sabe? Acho que nunca é explicado o que tinha de especial na bolsa. E ele fala que quer voltar pra pegar. E quando eles voltam pra pegar a bolsa do cara, ele é mordido, né? Que imbecil. Só que o vírus desse filme é bem lento. Já vou dar spoiler que o vírus dura. Tipo. Eu demorando, né? Pra eu começar a bocejar no meio da maratona, né? Que é 15 dias já, agora eu começo a ficar nesse estado. Mas enfim, o que eu ia dizer é que é dito que o Peter diz que ninguém sobrevive mais de 3 dias depois de ser mordido. Então dá pra ver que, tipo assim, o vírus não vai te matar, sabe? Quer dizer, ele vai te matar no máximo em 3 dias, daí tu vai voltar à vida. Então, é tipo assim, é bem diferente da versão que a gente tá acostumado hoje em dia, sabe? De Guerra Mundial Z, por exemplo. Eu uso esse filme como referencial porque eu acho que foi a partir dali, pelo menos, que se tornou padrão, sabe? No filme, dos filmes de zumbi, os zumbis serem super poderosos e tal. Porque, honestamente, por mais que aqueles zumbis sejam bem diferentes, tipo, as cenas de ação que tu pode fazer com os zumbis burros são muito mais divertidas, eu acho, sabe? Não muito mais divertidas, mas elas são bem diferentes, sabe? Então, mas aqueles zumbis super poderosos são mais realistas, entre aspas, sabe? Porque tu acredita mais neles como alguma coisa que eles provocaria a nossa extinção, né? Então esse vírus aqui, ele é bem mais brando. Inclusive, eles vão explorar isso, né? Esse cara vai... Ele vai continuar fazendo parte do grupo dos heróis durante 3 dias, né? Só no final do terceiro dia que ele vai morrer e virar um zumbi, né? Aí tu vê eles colocando seus curativos do Roger, né? E depois disso eles vão até uma loja de armas que eles já tinham visto que tinha lá pra se armar até os dentes, tá ligado? Aí os 4 ficam cheios de arma, é uma cena que tá tocando uma música bem legal, meio que tribal, sabe? Com o tambor pegando, é muito tri mesmo essa cena, tipo, mesmo sendo só eles se equipando com armas, né? Afinal, pô, quem ouve meus programas sem contexto sabe que eu, na vida real e pessoal, eu não sou uma pessoa aficionada por armas, né? Mas no filme sobre matar zumbis, é empolgante ver os caras se armando, porque né, tu quer ver eles passando fogo, tu quer ver eles estão equipados pra chacinar vários e vários criaturas, e é isso que eles fazem. Eles se equipam, eles, né, com aquelas colete não, né? Aqueles cintos de bala, estilo assim, cangaceiro, tá ligado? Enfim, muita arma, muita munição, revólver, pistola, fuzil, escopeta, né? Espingarda. É isso aí.
E depois disso eles vão até o. Vão até o. Eles descem até o térreo, né? Digamos assim, do, do shopping. E lá eles começam uma cena de ação que eu não vou ficar descrevendo, mas que é bem divertido, sabe? É momentos já de entretenimento variado. Às vezes quando eu acho que eles vão se dar mal, depois eles vão lá e começam a acertar os bichos, começam a matar os bichos. Então é o tipo de cena que não vale a pena ficar descrevendo cena por cena, mas é só os momentos assim, de entretenimento para quem tá assistindo, no caso, né? Aí eles vão realizando algumas etapas de um plano diferente para selar o prédio, que eu confesso que eu não entendi muito bem, sabe? Na minha opinião, parece que é só apertar o botão de abaixar as grades e deu. Só que eles estão fazendo um bagulho muito mais convoluto do que isso, e depois disso eles começam a caçar os zumbis que já estavam dentro do shopping, né? E eles conseguem, sabe? Como eu disse, esses zumbis são burros, mesmo que eles fossem 4 pessoas e só 2 deles meio que sabiam utilizar as armas, os outros conseguiram atirar bem o suficiente pra, né, exterminar as dezenas de zumbis que estavam ali dentro do shopping. E depois tu vê que eles já estão até fazendo os planos para começar a fazer certas fortificações da estrutura, pois eles pretendiam ficar ali por tempo indeterminado, sabe? E enquanto isso, a gente vai vendo algumas cenas que mostram que o Roger tá cada vez piorando, que eventualmente ele vai morrer, né? Aí a gente vê que o casal tem uma conversa a respeito da saúde desse cara, né? E daí é nesse momento que o Peter diz que nunca viu alguém sobreviver a mais de 3 dias depois de ser mordido, né? Então tu vê que é bem demorado, né? E depois tu vê que o Roger começa a berrar algumas frases meio desconexas, né? Do quarto e tudo mais, né? Aí rola algumas cenas tediosas, eu diria, desse filme, daquelas que dá pra dizer que são algumas das cenas mais. Tipo, quase todo filme vai ter uma parte que ele diminui o ritmo, tá ligado? E essa diminuição de ritmo costuma ser um ponto baixo dos filmes. São poucos filmes que conseguem navegar essa ascensão e declínio sem fazer com que a obra realmente perca um pouco da graça, sabe? Tem que conseguir colocar alguma coisa que deixe essa parte mais lenta, mas sem ser menos divertido ou menos interessante. E esse filme que não consegue, eu diria, sabe? Tu vê que eles estão coletando algumas ferramentas para fazer umas modificações, né? O Steven encontra a Francine passando mal no banheiro para continuar desenvolvendo a narrativa de que ela tá grávida, mas que não vai chegar a lugar nenhum também. Então, meio que eu não entendi o propósito dessa decisão de incluir essa subplot da mulher tá com início de gravidez, porque até onde eu me lembro, essa história não vai parar em lugar nenhum, sabe? Então é o tipo de coisa que simplesmente eles podiam ter excluído da história e excluído todas as poucas cenas que isso é mencionado só pra ficar um pouco melhor o filme, sabe? Tipo, se tu vai me dar 3 ou 4 cenas inúteis, se tu tirasse essas 3 ou 4 cenas inúteis, seria bom, né? Aí a gente vê ele se livrando dos corpos, né? Que o Peter fala que os corpos vão ficar podres, vão ficar fedendo. E o lugar que eles acabam usando pra se livrar dos corpos é tipo assim, é colocando numa salas frias, que eu entendo a lógica, só que tipo, é umas salas frias que parece que tem comidas que eles pretendiam utilizar. Então é um negócio que tu fica assim, peraí, se é um vírus mortal, talvez vindo do espaço sideral, né? Nesse filme aqui eles não abordam quase nada relacionado ao vírus em si. Não aparece nenhuma nova informação sobre como que esse vírus funciona e tudo mais. É só as coisas que já tinham sido dito lá no primeiro filme e tudo mais. Então é um bagulho que tu pensa assim, pô, se é um vírus mortal que revive os mortos, tu acha que é seguro guardar no mesmo lugar onde tu guarda a comida que tu pretende se alimentar? Né? Mas enfim, é uma pequena crítica a essa história, supondo que o ponto forte dela fosse a história, sabe? O ponto forte desse filme não é a história, realmente assim é uma daquelas várias obras que dá pra te dizer que o que torna ela boa não é. Ela é mais do que a soma de suas partes, tá ligado? Se tu olhar individualmente as questões desse filme, ele pode parecer que não é algo tão divertido assim, com tanto valor de entretenimento, mas quando eu botei pra rodar do começo ao fim, tirando algumas partes menos interessantes, mais tediosas que eu estou estabelecendo, o grosso da obra eu achei bacana, sabe? Eu achei que fosse, pô, valeu a pena ter assistido esse filme e me entreteve. Bem mais que o primeiro, sabe? Aí, depois que ele se livra dos corpos, tu vê mais algumas cenas dele assim, fazendo. São umas cenas que são divertidas, sabe? Tipo, quando eles estão pegando dinheiro, que eles acham dinheiro, eles, sei lá, tu nunca sabe se é importante, né? Vamos começar a pegar. Aí eles bloqueiam o dinheiro, depois eles tiram uma. Começam a fazer pose pra câmera, apertando a mão um do outro, dando uma risadinha, sabe? Então, tipo assim, tem todas essas coisas assim, sabe? Então, não é como se essas cenas mais
tranquilas. Só que, né, em compensação, a primeira 1 hora do filme, que ela foi praticamente de cena tensa atrás de cena tensa, essa segunda hora que eles começam a colocar essas cenas que são mais relaxadas e mais tranquilas, meio que, na minha opinião, sabe, configura como um declínio na qualidade, sabe? Essas cenas pequenas vocês vão se estendendo, sabe? Ah, nunca chegando a ficar chatas, mas meio que parece que é um pouco de perda de tempo, sabe? E depois a gente vê, inclusive, eles fazendo compra assim, de coisas que eles vão usar pra comer, sabe? Temperos e condimentos e grãos. E depois tu vê eles jogando no fliperama, sabe? O fliperama de 1978. Então só tem jogos que nem eu mesmo conheço, não tem nenhum Pac-Man lá, pelo que eu vi, né? Aí eles estão constatando que os mortos seguem vindo atrás deles, né? Eles mencionam assim que, ah, parece que esse shopping sempre vai continuar atraindo os mortos, né? E tem uma pequena explicação de que deve ser alguma coisa relacionada às memórias que eles tinham, né? Quando eles estavam vivos, eles gostavam de ir pro shopping, agora que eles estão mortos, mesmo que eles não saibam por quê, eles querem vir pra cá ainda, né? E o Peter tem umas falas bem interessantes, que em primeiro lugar, ele pergunta pro pessoal se ele sabe o que que é macumba, e literalmente ele fala macumba, sabe? Com o sotaque em inglês, né? Só que ele pergunta se os caras sabem o que que é macumba, ele fala, é voodoo, né? Eu achei curioso que eles utilizaram a palavra macumba, porque voodoo é uma palavra tipo, bem comum lá para os Estados Unidos, né? Mas macumba, até onde eu sei, nem tanto. Macumba é muito mais aqui do Brasil, né? Macumba, voodoo, e depois ele fala que o avô dele era um sacerdote em Trindade, né? Ou Trinidade, eu não sei qual é, tipo, o termo mais correto do país e tudo mais. É que eu sei que tem Trindade e Tobago, só que ele falou Trinidade, eu não sei se era outro país ou era o mesmo país, enfim. É isso aí, né? Mas ele falou que o avô dele era sacerdote lá quando ele morava na África, e depois ele solta uma frase que, na minha opinião, é icônica, sabe? É uma frase que quem assistiu esse filme deve se lembrar, e mesmo pessoas que nunca assistiram já devem ter visto por aí, porque essa é uma daquelas frases que, até onde eu sei, é original do George Romero. Eu não acho que alguém tenha, tipo, que ele tenha lido essa frase em outro lugar e botado nesse filme, e é uma daquelas frases que merece todo o crédito e a pompa que ela tem recebido ao longo dos anos. Que o cara fala assim: quando não houver mais espaço no inferno, os mortos andarão pela terra. E é uma frase sensacional, sabe? Atemporal, dá pra te roubar ela e colocar em várias histórias que ela vai continuar sendo épica, né? Então, quando ele fala isso, tu fala, porra, estou diante de algo grande, né? Enfim, e da diante, né? Aí a gente vê que o quadro do Roger tá cada vez pior, sabe? Eles levam essa cena do cara até o último, né? E daí, enquanto o Peter tava pintando o andar de baixo, tipo, literalmente pintando, porque eles pretendem ficar aí por muito tempo, né? Ele corre até o quarto, porque ele ouve que o Roger tá soltando os berros, né? E o casal lá de jornalista tava dando morfina pra ele e tudo mais, né? E daí tu vê que o Peter já sente que ele tá pra morrer e pede pros as outros saírem e diz, deixa que eu fico com ele. E o Roger fala, olha, só me mata quando tu tem certeza que eu voltei, sabe? Porque eu vou tentar não voltar. Ele fala literalmente assim, I will try not to come back. Que é basicamente ele deixando claro que ele ia tentar vencer o vírus. Ele queria saber se era possível tu morrer e se tu quiser muito não voltar à vida como zumbi tu consegue, né? E rola uma boa cena da execução dele, sabe? Tipo, infelizmente, ela é um pouco cômica, porque assim, a maquiagem não tem como te dar medo, sabe? Eu, pelo menos, não tenho como ver nenhum dos zumbis nesse filme e realmente me assustar. É uma maquiagem muito, na minha opinião, tosca, mas eu não tenho problema de ver coisas toscas, cafonas. Elas ainda podem me entreter. Só que é a única coisa que quebra o clima de terror dessa cena. Porque, de modo geral, tá o cara sentado, segurando a arma dele, não sei se ele tá comendo ou bebendo alguma coisa, ele tá olhando assim pra cama, né? Pra coberta, e conforme desce a coberta, começa a se mexer, começa a tocar uma música assim, sabe? De criar uma expectativa. E enquanto isso, o casal tá assistindo uma entrevista, sabe? Sobre na sala, e na entrevista eles estão falando o que que as pessoas vão fazer com os zumbis. Inclusive, tem um cara sugerindo que a gente devesse comer. A gente, né? Supondo que fosse um cenário real, a gente devesse começar a comer os zumbis. Porque, tipo, os zumbis comem seres humanos, então né, a gente devia aproveitar que tem carne ali, tipo, o melhor jeito de se livrar deles era comer a carne deles de volta, o que eu achei muito bizarro, mas tudo bem, né? E daí o Roger volta vindo como zumbi e tal, e ele aparece com a maquiagem muito escrota e leva um tiro na cabeça, né? Aí eles enterram o corpo do Roger no jardim, né? No jardim de dentro do shopping mesmo e tudo mais. Aí rola uma cena que eu vou ter que definir ela como controversa, sabe? Eu vou comentar sobre ela só porque eu mesmo já achei estranho, sabe? Mas
Porque rola uma cena que, na minha opinião, dá pra definir como controversa, porque o Peter tá servindo o casal, sabe? Só que, assim, eu entendo que é toda aquela história assim, ele tava querendo ser bacana com o casal, porque ele sabe que as pessoas, os dois eles são um casal, sabe? Inclusive, vão ter um filho e tudo mais. Só que ainda assim, era o único personagem negro do filme servindo um casal de pessoas brancas, sabe? E tipo, eles estavam dentro assim de um restaurante, né? Um restaurante dentro do próprio shopping. Então tinha aquela estrutura do cara meio que parecia um garçom servindo um casal de pessoas. Então, honestamente, eu entendo que talvez seja essa a sátira, entre aspas, a piada, entre aspas. Mas eu achei uma cena que deve ser meio controversa e tudo mais, mas ela não toma muita parte do filme, sabe? Ele só serve o casal, ele diz, não, isso aqui é só pra vocês, e tu entende que ele quer dizer isso, só pra vocês, porque eles precisam de um tempo só pra eles, né? De como um casal, mesmo eles estando no fim do mundo, digamos assim. Enquanto isso, daí o Peter deixa os dois lá e passa no túmulo do amigo dele ali e tal, né? O Roger, dá pra ver que eles criaram um certo vínculo, porque desde o começo do filme eles estiveram juntos, né? Eles nunca tiveram atritos, eles já tiveram, assim, discussões, mas nunca foram dois caras, assim, que tinham uma certa rivalidade, eles eram mais amigos mesmo, né? Ele estoura uma champanhe ali no túmulo do cara, né? Aí a gente vê que o Steven pede a Francine em casamento, ela nega, dizendo que se ela aceitasse naquele momento não seria real, e eu acho que é uma boa resposta, sabe? Realmente eu acho que propor casamento no meio do fim do mundo não é o momento mais nobre, né? Tu não pode, não é o momento justo pra tu fazer alguém tomar essa decisão, né? E daí rola mais algumas cenas tediosas dele fazendo compra. E eu confesso que isso daí pra mim foi a gota d'água, né? Não é o suficiente pra eu odiar o filme, mas com certeza eles perderam a mão nisso daí, sabe? Como eu disse, eu não sei se isso aqui é uma versão do diretor, que tem umas versões, tipo, cenas estendidas, mas, né, é bem provável que algumas dessas cenas daí podiam ter sido cortadas. Eu não preciso ver eles pegando tudo, tudo, tudo. Eu já entendi, né? Mas eu vou destacar que acho que nessa parte aqui do filme mostra o Steven datilografando, que mais uma vez, o que que datilografia te lembra? Bom, eu não sei pra vocês, mas pra mim também lembra Resident Evil, porque por alguma razão Resident Evil escolheu o, o, a tinta, né, o Ink Ribbon, e a atitude de datilografar como a sua maneira de salvar o jogo, né? E nesse filme aqui também tem um personagem que datilografa um pouco, né? Datilógrafa ou datilografa? Não sei, mas enfim, é isso aí, tá ligado? Então, até isso, até o ato de alguém aparecer datilografando é algo que esse filme aqui colocou mais um indício de que isso aqui foi fundamental para o desenvolvimento da franquia Resident Evil, né? Aí, aparentemente, no final da noite, o Steven não comparece sexualmente, né? Mostra uma cena do casal na cama deles e tudo mais, e tu vê pela cara dos dois, sabe a cara de quem não transou? Então, e é compreensível, tá ligado? Tipo assim, é o fim do mundo, eu não vou julgar o cara. Ele tinha pedido a mulher em casamento, a mulher disse não. Então tudo bem, essa pode ser uma noite em que a performance sexual não acontece como eles esperavam, né? Mas eu acredito que essa cena dos dois deitados na cama é simplesmente pra mostrar que não rolou o que poderia ter acontecido, né? E daí a sequência de cenas ah, tediosas prosseguem, digamos assim, sabe? Porque tu vê que a Francine vai assistir TV, né? Isso parece que já é outro dia e tudo mais. Ela tava sozinha ali no quarto deles, digamos assim, ela vai até a sala assistir TV. A gente vê o Peter jogando tênis no terraço, sabe? Ele tá rebatendo a bola em direção à parede do terraço e a bola volta pra ele daí e tal. E depois a gente vê alguns takes mostrando que a multidão de zumbis ao redor do shopping apenas cresce, indicando que o apocalipse em si tem crescido, né, desde o começo do filme. Aí tem outros takes de qualidade inferior dos rapazes assim apostando, tu vê que eles estão apostando muito dinheiro, porque eles roubaram, entre aspas, um monte de dinheiro nesse shopping, né? E a Francine tá cozinhando e depois eles estão fazendo o casal tá fazendo uma picuinha, sabe? Porque a mulher começa a reclamar que o cara não para de deixar a TV ligada. É tipo, ela não fala que o problema é a TV ligada, mas é basicamente porque agora já fazia alguns dias que não tava passando de programa nenhum na televisão, sabe? Mais um indicativo que a sociedade norte-americana foi pro espaço, porque agora nem transmissão de rádio tem, nem transmissão de televisão tem, né? E daí a mulher reclama disso e ela desliga a televisão, o cara vai lá e liga a televisão, tu vê que eles não estão ficando de boas, que honestamente pra mim isso daí costuma ser um ponto baixo nessas obras de fim do mundo, porque costuma ser tipo assim, eu imagino que para muitas pessoas essa discussão entre a própria raça humana e a espécie humana pode ser a parte mais interessante nessas obras. Mas olha, para mim realmente é muito bosta quando a narrativa fantástica é sobreposta por narrativas políticas que se é pra fazer por isso, cara, faz um filme que nem é sobre zumbi então, sabe? Faz um filme que nem é sobre zumbi e mostra um canal
um casal se destruindo, sabe? Mas agora, sobre o fim do mundo, vai ficar fazendo um casal bater boca porque um tá reclamando que quer deixar a televisão ligada, sabe? Umas mesquinharias assim que. Eu não sei, cara, eu nunca tive no fim do mundo. Talvez no fim do mundo as pessoas sejam mesquinhas mesmo, sabe? Eu não sei. Mas ainda assim, pra mim é muito chato quando essas obras, assim, principalmente de zumbis, deixam os zumbis em segundo plano, né? E isso era algo que esse filme tava fazendo desde, tipo, quase que, tipo, não fez no primeiro 1 hora, sabe? A primeira 1 hora do filme, o foco são os zumbis, e daí a partir dos 1h15, 1h20, o filme começa a cada vez mais suavizar, se tornar mais lento. Então eu vou dizer pra vocês que, infelizmente, o filme piora bastante entre, assim, 1h20 e 2 horas. Mas, felizmente, o final do filme ele realmente recompensa, sabe? Mas o final do filme daí é só caos completo, né? Primeiro a gente vê que a Francine aprendeu a pilotar o helicóptero, né? Algo que ela já tinha dito que ela queria fazer. Então dá pra imaginar que ela já tinha feito várias aulas, né? Que tipo, no momento que tu vê ela aprendendo a voar, não é a primeira aula dela, assim supomos. E nessa mesma cena a gente vê que um personagem interpretado pelo ator Tom Savini, que é um cara muito importante também na hora de fazer os efeitos especiais desse filme daí, sabe? Ele é um cara que é considerado um cara muito experiente em fazer efeitos práticos na hora de fazer filmes com sangue e violência, sabe? Ele é um cara que tu chamava para participar da produção do teu filme quando tu precisava que ele fosse um filme que tivesse cenas de gore, digamos assim. Só que ele também tá interpretando um personagem que são. Eles fazem parte de uma espécie de gangue de motoqueiros ou gangsters, de modo geral, sabe? É um monte de gente que se reuniu, se armou e tá por aí vivendo, saqueando e tudo mais, né? Isso que eles se tornaram. São assim os cowboys do asfalto, tá ligado? Os piratas da estrada, digamos assim. E daí eles decidem que eles vão atacar o shopping no anoitecer, que eles falam, esses filhos da puta entraram pelo telhado, botaram os caminhão na volta e agora eles querem ficar com tudo aquilo lá pra eles. Não, agora eles vão ver, né? Ah, Aí a próxima cena já é o alerta dos motoqueiros, sabe? Pelo menos agora no final eles vão acelerar pra só acabar no ritmo mais alto, sabe? Tu vê que os motoqueiros fazem um sinal de rádio pra eles e dizem assim, olha, quantos vocês são aí? Nós somos só 3, eles falam aqui, né? Não os protagonistas, mas o grupo de motoqueiros mentem que são só 3. Só que óbvio que eles não são só 3, né? Eles são dezenas. Só que eles não respondem, sabe? O casal quer responder, tanto a Francine quanto o Steven, e o Peter fala: Não, cara, não fala, esses caras são todos saqueador. Eles só querem ter uma ideia de que eles vão enfrentar aqui. Vamos ficar escondidos, é capaz de eles não ter certeza que tem gente aqui. Eles podem entrar, invadir e ir embora, a gente não tem problema nenhum, né? E daí eles falam assim: vamos lá, vamos invadir. A gente não gosta de pessoas que não repartem, né? O Tom Savini fala assim. Daí tu vê tipo, primeiro eles vão até o terraço pra ver os motoqueiros se aproximando. Daí não é só motoqueiro, tem caras que estão em van, tem veículos de rua variados, mas são vários que estão pilotando motos, sabe? E daí o cara fala assim, não, esses daí, tipo, a gente não tem chance contra eles porque eles são muitos, mas a gente tem que ser esperto, a gente tem que usar a nossa vantagem, essas coisas mais estratégicas, né? E tu vai ver que ele vai lá e troca pro uniforme dele. É um pequeno detalhe que eu achei interessante, que tipo assim, o Peter, assim como todos os personagens desse filme, eles estavam vivendo agora, nesses últimos momentos, eles estavam tudo relaxados, sabe? Eles estavam tudo... Tinha cenas deles usando várias coisas do shopping. Inclusive o próprio Peter com umas roupas burguesas, só que daí na hora de entrar em ação ele vai lá e troca essas roupas, dá pra ver ele tirando o relógio do pulso, sabe? E ele bota a farda dele, é como se fosse, não, tipo, agora na hora séria vão parar de brincar, sabe? Aí a cena da loucurada final tem início, sabe? Eu nem vou tentar descrever, porque realmente, cara, aqui os últimos 20 minutos do filme praticamente é só caos, 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 matança, matança, matança. Eu só vou descrever alguns pontos altos e depois falar como é o final da história inteira, né? Primeiro começa a pancadaria do lado final, depois eles entram no shopping e... A pancadaria do lado final? Não, a pancadaria do lado de fora. Depois eles entram pro shopping e... Chega até o momento que rola uma cena icônica de torta na cara, sabe? Que o cara chega assim e dá com uma torta na cara do zumbi. E eu sei que tem um monte de gente que odeia esse filme por causa dessa cena. Só que, tipo assim, cara, até no contexto do filme mesmo, tipo, o cara que deu com a torta na cara do zumbi, ele não deu com a torta na cara do zumbi porque ele achava que a torta ia matar o zumbi, sabe? Era realmente um desses caras gangsters que ele já tava acostumado, tipo, dá pra entender que esses caras estão matando zumbis desde o começo da história. Pelo menos é o que o Peter fala, sabe? Então eles são caras que se divertem matando zumbis, tá ligado? Então, e ele sabe que esses zumbis são meio que burrão. Tem uma cena que eles estão roubando, é muito engraçado, os caras roubando a zumbi, sabe? Tem uma zumbi que é uma mulher rica, pelo jeito, sabe? Uma velha cheia de joia, e os caras chegam assim, fazendo arrastão na velha zumbi, é muito engraçado, tu fica lá.
Dá pra imaginar que coisa desse tipo aconteceria até aqui no Brasil, sabe? Aí o Saki tá atingindo proporções épicas, tá ligado? E o Steven, cara, ele tenta fazer algo a respeito. É o Steven que condena a si mesmo. Porque o Peter tinha comandado ele a ficar lá em cima, sabe? No segundo balcão, dando alguns tiros assim, meio que de sniper, né? Porque o Steven tava mesmo com um rifle de precisão, sabe? O Steven não, o Peter. Só que o cara se aproxima e resolve tretar, porque ele fala assim, não, eu não vou deixar eles pegar tudo. Porque o Peter não queria matar eles, tipo, ele mataria se tivesse que matar. Inclusive, ele vai matar vários e vários e vários. Tipo, bem pique herói de filme de ação, sabe? Só que ele sabia que não tinha como vencer, entre aspas. Então o mais importante era não morrer. Só que o Steven vai lá e começa a falar uns bagulhos assim: não, eu preciso fazer alguma coisa. A gente não pode deixar eles pegar tudo. Esse aqui é o nosso lar, é a nossa casa. Tipo, ele vem com os discursos assim de homem macho e é isso que vai levar ele à ruína, né? Aí o Peter vê que o Steven começou a abrir fogo contra os caras e o Peter começa a atacar também, começa a matar um monte de gente. O Steven, por outro lado, não serve pra nada, né? E daí o saque que os caras estavam fazendo começa a virar vandalismo puro, sabe? Eles já roubaram o que ele queria, agora eles estão só quebrando as coisas, virando as mesas e quebrando o vidro, sabe? Rola até uma cena que a luz apaga, né? Eu confesso que a cena, tipo, ficou um pouco pior, né? Porque no escuro não dá pra te enxergar muito bem as coisas que estavam acontecendo, mas depois as luzes voltam, né? O Steven leva um tiro de raspão no braço dele, porque ele tava escondido no teto do elevador ali e tal, chega um cara e atira assim pra cima, pega no braço dele, respinga, salta um monte de sangue, mas não é letal. Só que daí nisso, o Peter consegue matar o personagem que está sendo interpretado pelo Tom Savini, né? Que era uma espécie de líder desses gangsters, ele dá um tiro sobre o cara, né? E daí, um dos outros líderes dos gangsters fala assim, caralho, vamos fugir porque a gente já pegou tudo que a gente queria, o fulano de tal morreu, vamos largar. Aí eles começam... lá, lá, lá. Ah, tá, enfim. Aí os gangsters começam a realizar uma fuga, e enquanto isso, daí tu vê que alguns dos. Tipo, até então, cara, essa cena era muito focada na morte que os humanos estavam causando nos zumbis, sabe? Esses gangsters realmente estavam. Eles eram vários, tipo, algumas dezenas, sabe? E eles estavam patrolando, destruindo zumbis. Só que como eles quebraram os vidros, eles permitiram a livre acesso dos zumbis no shopping, começou a entrar cada vez mais zumbi pra dentro do shopping, e eles tiveram que. Tipo, os que fugiram de boas, só que os que ficaram pra trás começaram a morrer daí de cenas bem violentas, sabe? As mortes mais violentas que os zumbis causaram foi nesse final daí. Eles mostram esses gangsters morrendo de várias formas, assim, dilacerados e pedaços, eles comendo todos os órgãos internos humanos que vocês imaginarem. Nesse filme eles mostram fígado, pulmão e os miúdos, assim, as moelas de dentro e as tripas, sabe? E eles pegando braço, perna, eles devoram todos esses seres humanos aí, né? Todos não, né? Mas vários desses gangsters que ficaram pra trás, né? E é o momento mais gore do filme, eu diria, esses 5 minutos finais ou 10 minutos finais, né? Daí, nesse caos todo, o imbecil do Steven é preso porque ele teve que descer do teto do elevador para pegar o walkie-talkie e falar com o Peter. O Peter mandou ele subir até o duto de ventilação para os dois escapar junto. Só que daí, quando ele tá voltando pro teto, os zumbis puxam ele pela perna. Ele até dá uma reagida aquela meio épica, sabe? De pegar a arma e começar a atirar nos outros zumbis. Só que ele não fez a melhor estratégia de todas, que é atirar na própria cabeça, né? Nessa versão, ele preferiu não atirar. Ele deixou os bichos morder ele e ele acaba morrendo assim dentro do elevador e tudo mais, né? Soltando os gritos de dor, né? Tu vê que tipo, primeiro o Peter para de. O Peter tava chegando até o elevador e ele começa a escutar uns gritos, e daí ele pega e fala, putz, fudeu. E daí ele segue em direção ao esconderijo dele, sabe? Que ficava lá no topo do shopping. Só que daí no meio do caminho ele começa a ver os tiros e tu vê ele assim conflitante, sabe? Tu vê que ele olha pra trás e ele pensa, porra, eu vou, não vou. E daí ele fica dando uns socos na parede. Tipo, então acho que conseguiram vender ele bem, assim, tomando uma decisão bem humana, que é tipo assim. Vale a pena eu tentar lá me arriscar pra salvar esse cara, porque se ele já foi pego, não importa, sabe? Não adianta eu lá correr risco de eu também ser mordido, e mesmo que eu salve ele, se ele já foi mordido de agora em diante, já não. Tipo, no final das contas, o caminho dele é um só, tá ligado? Mas ele acaba indo até o esconderijo deles, fala pra Francine que, vamos esperar ver se ele aparece, né? E daí rola um time skip que eles não falam quanto tempo foi, né? A gente só vê, assim, vários takes mostrando que o shopping agora tá infestado, né? Porque, mais uma vez, abriram todas as portas e janelas do shopping, agora os zumbis estão tudo invadindo aquilo lá. E o Steven daí, a gente vê ele voltando à vida como zumbi.
ele tá com a arma dele enfiada no dedo, sabe? Esse filme tem vários zumbis que carregam armas, nenhum deles que dispara, né? Mas eu tenho certeza que nos outros filmes da franquia vai ter zumbis que sabem dar tiros. Mas nesses filmes aqui já tem vários vislumbres disso, sabe? Tem vários zumbis que sabem pegar nas armas, só que eles não seguram como quem fosse atirar, sabe? Eles asseguram como se estivesse segurando um pedaço de pau. Algo desse tipo, né? Nananana. E tu vê que daí rola aquela coisa também das memórias, tá ligado? Porque como o Steven sabia onde era o esconderijo dele, sabia onde estava a mulher dele e tudo mais, ele é o zumbi que lidera os outros zumbis rumo ao esconderijo deles lá em cima, né? E daí o final mesmo do filme é um pouco mais estúpido do que o necessário, e eu sei que é por causa também da decisão do estúdio, sabe? Na versão que tem no filme, que é o que a gente assiste mesmo, tipo, basicamente tu vê assim os zumbis se aproximando deles cada vez mais e tu não entende porque que eles não vão fugir. Inclusive até o Coisa fala assim, o Coisa, né? O Peter fala assim pra Francine, foge porque eu não quero. Ele fala assim pra ela, eu não quero. E tu vê que é uma decisão dele querer morrer, tá ligado? E daí a mulher sobe até o terraço, ela fica dentro do helicóptero, também parada esperando, que daí é basicamente como se ela tivesse ter certeza que o Peter não ia vir, sabe? Algo nessa linha. O Peter vai até o quarto, ele fica dentro do quarto com uma arma na mão, ele espera os zumbis começarem a entrar, e quando os zumbis já estão entrando dentro do negócio, ele decide reagir, sabe? Ele decide tirar um zumbi e sair correndo, e daí ele consegue se escapar milagrosamente, entra dentro do helicóptero milagrosamente, os dois escapam voando, e a mulher, ele até pergunta assim pra mulher, só acha que quanto de gasolina que nós temos? Daí a mulher fala, nós não temos muito. Nós não temos muito, mas é isso aí, sabe? Vamos nessa. E o filme termina com os dois escapando, digamos assim, sabe? Então por que eu disse que o final é estúpido e convoluto? É que eles deviam, tipo assim, dizem que a versão original do filme era pros dois morrerem, tá ligado? Era pros dois acabarem mortos nessa cena, e foi uma daquelas decisões, assim, que são personagens que não vão voltar, sabe? O próximo filme dessa franquia vai vir no outro universo, no outro cenário, até onde eu sei, nenhum personagem dessa história nunca volta à vida no próximo filme, então é constantemente essas decisões que o estúdio sempre quer se meter, sabe? No primeiro filme não dá pra dizer isso, no primeiro filme quiseram manter o protagonista vivo e o George Romero não quis, e eu até falei pra vocês que eu achei que aquele cara podia ter ficado vivo, né, o Ben, só que pelo menos o Ben do George, tipo, só que o que eu não gostei da morte do primeiro personagem do primeiro filme é que ele não se matou, né, ele morreu de uma maneira estúpida. E esse filme, então, ele foi pela outra rota, sabe? Dizem que o George Romero queria que o Peter se matasse com um tiro na cabeça, que é o que parece que ele vai fazer, e no último minuto ele hesita e foge, mas tudo bem, né? E a mulher diz que quando ela visse que o Peter se matou, ela já ia ficar tipo assim, pô, Peter morreu, o Steven morreu, o Roger morreu, que chance que eu vou ter de sobreviver? Eu vou pegar e vou... E dizem que ela ia se matar daí com o topo da hélice também, sabe? Daquele mesmo jeito que a gente viu um zumbi morrendo lá na metade do filme. Ia ser um jeito bem violento, né? Eu não sei se é o jeito melhor de se suicidar. Talvez seja, talvez se nada dá errado, eu acho que a hélice corta tua cabeça facinho e tu não passa por dor nenhuma. Mas, né, esse era o jeito que a mulher ia se matar. E dizem que daí na cena, tipo, nessa mesma cena que os dois iam se matar, ia mostrar daí os créditos iam começar a aparecer por cima das hélices do helicóptero, ia mostrar daí as hélices, inclusive, até o final dos créditos, as hélices iam parar de girar, indicando que mesmo que os dois tivessem decidido escapar no helicóptero, ia ter pouca gasolina, então era uma forma de deixar claro que mesmo que eles decidissem não se matar, eles acabariam mortos, né? Porque a gasolina ia acabar, eles iam ter que fazer um pouso forçado, e o mundo já estava no processo de apocalipse, e eles iam morrer, não tinha muito o que fazer, tá ligado? Então era só para mostrar que essa falsa sensação de escolha não existia, né? E o final que eles escolheram é o final mais positivo, mas que ainda configura dessa forma, sabe? O Peter pergunta pra mulher, quanta gasolina nós temos? E a mulher fala, eu acho que não tem muito, né? E o filme termina exatamente nesse momento. Dá pra assumir que provavelmente assim que o filme, tipo, assim que a câmera para de rodar, acabou a gasolina, o helicóptero caiu e eles morreram, tá ligado? E só não quiseram nos mostrar os dois últimos protagonistas morrendo, indo pra vala. Mas é isso aí, cara. Esse foi o filme Dawn of the Dead, Despertar dos Mortos, de 1978. O veredito final que eu dou pra vocês é assim, ó. Eu gostei bastante, sabe? Não é um filme perfeito, né? Como a maioria dos filmes não são, mas é um filme bem divertido, sabe? Foram 2 horas bem gastas. A segunda hora é pior do que a primeira hora, o que é um pouco trágico mesmo, mas o final também é bem divertido, né? Tirando especificamente a cena final, que é
é desnecessariamente complicado, sabe? Ou eles podiam ter ido full escapar ou full se matar, sabe? Eles ficaram tipo assim, vou quase me matar, mas no final escaparei, e no final a escapatória nem é uma escapatória de verdade. Pra mim foi o pior dos dois mundos, sabe? Mas ainda assim, né, aquelas coisas que não é o que vai diminuir a obra como um todo, eu achei bem mais divertido que o primeiro filme, né? Agora as expectativas são um pouco maiores quando eu assisti o terceiro filme dessa franquia, talvez ano que vem, talvez nunca, não sei, né? Mas provavelmente algum dia eu vou assistir, sabe? Não sei se eu vou assistir para gravar uma análise, mas algum dia na minha vida eu vou querer assistir, né? Para ter mais essa noção da como a timeline se desenvolveu. Mas eu posso considerar que talvez, não sei se é o meu filme favorito de zumbis, mas com certeza esse aqui é um dos filmes que eu vou guardar na memória como um bom exemplo de filme de entretenimento envolvendo zumbis, sabe? Porque tem bastante cenas de ação dos dois lados. Tem bastante ser humano matando zumbi, bastante zumbi matando ser humano, e também a maioria dos filmes de zumbi, o que mais me incomoda é que eles não colocam muito zumbi, sabe? São filmes sobre apocalipse zumbi e aparentemente não tem nenhum zumbi nesse apocalipse, né? E esse filme é um que, com certeza, do começo do filme até o final devem ter aparecido algumas centenas de zumbis, sabe? E isso daí é o mínimo que eu posso pedir, sabe? No mínimo eu gostaria que num filme que é sobre zumbis, sabe? No mínimo tem que ter 100, 200, 300 zumbis, sabe? E esse filme eu acredito que ele entrega esse grande número e tudo mais. Então, é um filme que eu posso dizer pra vocês, olha, não vai mudar a vida de ninguém, não é uma obra que tu vai assistir e tu vai ficar assim, nossa, isso mudou a minha forma de enxergar o mundo e de pensar sobre a minha própria vida, mas olha, com certeza vai se divertir, com certeza vai te entreter. E quem me ouviu até o final, eu espero que tenha curtido. E amanhã eu tô de volta aqui trazendo outra análise de filme de terror neste Monkey Madness 2022. Valeu!